Hoje eu vou falar sobre o Karl Mannheim, autor de Ideologia e Utopia e de outras obras como O Diagnóstico do Nosso Tempo, obra na qual a gente tem um texto muito interessante sobre a estratégia da propaganda nazista, que eu vou trabalhar num outro momento. A ideia hoje é pensar um pouco sobre o conceito de ideologia e utopia desse autor. É um contexto muito rico no qual ele escreveu. Ele está escrevendo na República de Weimar, naquele período entre o final da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do nazismo. A República de Weimar foi uma república muito importante na Constituição da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, vai permitir a ascensão de algumas correntes de pensamento político, como a extrema-direita e como a esquerda, e vai ser a república que vai ter o seu fim durante o período da ditadura nazista. Uma das primeiras ideias do Mannheim é que o surgimento da classe média fez desaparecer o que havia das antigas sociedades que existiam até então. Ele vai dizer que com a classe média a gente vai ter o surgimento do que ele chama de inteligência livre, ou seja, a gente vai ter uma nova camada de pensadores que não se encontra presa a um passado tradicional e que também se encontra além das questões que se relacionam ao pensamento da esquerda. Essa inteligência livre seria um grupo de pessoas, portanto, que pensaria de uma maneira mais objetiva, mais livre e um pouco mais direta. Além disso, ele vai criar uma sociologia chamada de sociologia do saber, uma sociologia que rejeita o sistema de crenças e ainda assim procura fugir do que a gente chama de relativismo. E para fugir do relativismo, Mannheim vai usar um termo chamado de relacionismo. Um termo interessante, porque ele vai dizer o seguinte: essa ideia do relacionismo procura localizar as ideias dentro dos sistemas sociais. E mais ainda, ele vai dizer que não há uma briga entre a objetividade do pensamento e a questão da origem social desses pensamentos. Por quê? Porque a origem social desses pensamentos não limita o pensamento somente a essa origem. Ou seja, a gente vai ter uma ideia de que a origem social do pensamento e a objetividade, elas não se chocam, desde que a gente faça o quê? Desde que a gente trabalhe uma proposta que vai criar o seguinte: a proposta do Mannheim é a gente opor ideias rivais para que a gente possa criar uma totalidade do pensamento que seja ao mesmo tempo dinâmica e provisória. E a partir dessa totalidade dinâmica do pensamento, por ela ser provisória, a gente poderia ver o limite das nossas perspectivas e a partir daí chegar ao que a gente chama de objetividade. Essa ideia de uma totalidade provisória e dinâmica de pensamentos é uma ideia muito interessante, a busca pela objetividade também. Mas há que se fazer a seguinte pergunta: o interesse sobre a totalidade não é como qualquer outro interesse? No que esse interesse pela totalidade é diferente de qualquer outra totalidade, seja ela ideológica ou não? É uma pergunta que aí a filosofia do Mannheim vai deixar para que a gente pense, como se fosse o seu calcanhar de Aquiles. Além do mais, a gente tem que pensar o seguinte: o que ele vai fazer é reduzir o pensamento da ideologia ao que ele chama de psicologia particular dos indivíduos, ou seja, o pensamento ideológico vai ser trazido para a psicologia dos indivíduos e ele vai retomar, em certa medida, a ideia de que a ideologia se reduz a um pensamento socialmente determinado, na medida em que ela está restrita à psicologia das pessoas. E daí por isso ele vai fazer a sua distinção célebre entre ideologia e utopia. E aí é uma confusão dos termos mediante ao que a gente ouve e não acerca do que ele escreveu. Para ele, a ideologia é um conjunto de ideias fora de seu tempo. É um conjunto de ideias que estão antiquadas e desarticuladas. Por outro lado, a utopia para o Mannheim seria o quê? Uma forma de pensar à frente do seu tempo. E ela tem, por estar à frente do seu tempo, a possibilidade de abalar o que a gente chama de real. E mais do que isso, a utopia serviria para apontar uma nova ordem social, ou seja, a ideologia seria um pensamento antiquado, desarticulado e fora do seu tempo,
enquanto a utopia seria um pensamento à frente do seu tempo, mas com a possibilidade de nos apontar algo que a gente não consegue perceber ainda, com a possibilidade de apontar para a gente uma nova ordem social. Ou seja, esses dois conceitos do Mannheim, de ideologia e de utopia, serviriam para que a gente entendesse os limites dessa totalidade do pensamento que a gente constrói, à medida que a gente usa a sociologia do saber para que a gente possa pensar as questões sociais, ideológicas e as questões humanas em um determinado momento histórico. Um abraço.